Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que todos sejamos guardados junto dele em paz. É sempre uma alegria poder estar participando ou poder estar aqui no MECESG. 24 anos, eu me lembro do primeiro, eu estava com 4, 5 anos de idade e vim como criança para a evangelização, né? E digo isso sempre aqui, esse MECESG teve fases, e uma das fases agradáveis foi no curral, né? Quando nós tínhamos aqui à frente um curral, e ali era onde nós nos reuníamos para fazer os estudos. E esse curral evoluiu muito, né? E tornou-se esse belo salão aqui à frente. Então, é muita história para quem começou lá na creche, né, Josa Ribeiro, e foi seguindo. E a alegria por estar aqui em São Gotardo, há 30 anos eu saí daqui. Aliás, São Gotardo não saiu de mim, mas eu acabei tendo que sair daqui. E eu falo que esses ares aqui me fazem sentir meio Canção do Exílio quando venho para cá, né? Dizia Gonçalves Dias que a terra dele, o Brasil, tinha palmeiras onde cantava o sabiá, então eu também tenho a minha canção de exílio. E hoje, em especial, quando chegava, via essa lua eclipsada, né, essa diferente, e aí me sentia assim muito agradável, né, porque eu posso também dizer que em São Gotardo tem palmeiras também, né, onde canta o sabiá, mas essa lua que aqui temos, bela igual não há. Então, de fato, enxergá-la daqui é diferente. Minha mãe dizia que o céu de São Gotardo ele é maior. É porque não tínhamos, né, prédios, então, de onde você estivesse, você enxergava a abóbora quase inteira. E aqui é muito agradável, né? Aqui a gente toca o céu. Pelo menos quando eu era criança, olhava lá para o lado do Capão do Caçador e achava que o céu terminava ali, né? Porque não dava para enxergar depois do morro. Então, temos muitas histórias que nos levam a agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer aos pais, à família, por estarmos onde estamos, por nascer onde nascemos, por viver onde vivemos. Então, isso é a gratidão, que numa definição dicionaresca, nós diríamos que é agradecimento por algo bom. Mas é mais do que isso, agradecimento, mais do que por algo bom, é por tudo, agradecer por tudo. E nós vamos conversar, então, sobre esse aspecto da gratidão, do agradecer. Vamos ficar, talvez, quase que só num trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, especificamente do capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 19, creio eu, mais centrados no versículo 18. Ele dizia nessa carta: regozijai-vos sempre. Vejam, regozijai-vos sempre. É o versículo 16. Não tem uma hora para isso. Não tem um fato para isso. Regozijai-vos sempre. Dizia ele: orai sem cessar. Orai sem cessar. Depois ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não extingais o Espírito. Vejam que precisão essa forma paulina. E a gente diz precisão não só pelo fato do que está ali escrito por ele, não somente pelas palavras, mas isso nos leva à pessoa Paulo, para entender que
não eram palavras soltas. Ele não escreveu por escrever. Ele não escreveu, ou melhor, não falou por retórica. Ele demonstrava isso que ele havia dito. A sua história de vida era uma história de constante gratidão. Se nós olharmos na carta aos Filipenses, nós veremos que há uma passagem, quando ele escreve a esses filipenses, ele o faz de dentro de uma prisão. Isso nos leva ao livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16 do Atos, que vai narrar que Paulo, ele tem uma visão em sonho e se dirige para uma determinada cidade. Porque nesse sonho ele entendeu que ele precisava ir pregar. E ele vai para pregar. E vai com ele Silas e também Timóteo. E em tese quem escreve essa carta está mais para Timóteo, porque ele fala de Paulo, fala de Silas, como sendo eles. E diz que Paulo, quando chegou para pregar, as pessoas ouviam-no, e havia uma pessoa, uma senhora, uma pitonisa, uma vidente, que gerava ganhos para vários senhores pela sua vidência. Então ela previa o futuro, as pessoas pagavam, e os senhores dessa situação é que se enriqueciam. E ela então se aproxima de Paulo e diz para todas as pessoas: esse e eles são um enviado de Deus, são enviados de Deus, e falam daquilo que Deus nos quer passar. E Paulo, percebendo o provável ardil dessa situação, ele admoesta essa senhora e diz assim: em nome de Jesus, cala-te. Porque ele entendeu que isso seria uma massagem de ego, isso seria uma forma de ganho para os outros senhores. Então, quando ele diz a ela, cala-te, ela perdeu o seu dom de profecia. E ao perder o dom da profecia, os senhores se sentiram prejudicados economicamente. E foram até o magistrado e denunciaram Saulo, Silas e Timóteo. E eles foram presos. E ali, Saulo, na prisão, ele então começa, junto com Silas, a cantar louvores a Deus e a pregar. E dizendo que agradecia, pois se não fosse daquela forma, ele não conseguiria falar do Evangelho para aquelas pessoas que tanto precisavam. Ele agradecia ao Cristo por ter sido preso, porque ele via que era onde ele deveria estar, as pessoas que deveriam ouvi-lo. E se não fossem presos, ele nunca falaria para essas pessoas. E acontece que, diz o texto, que à meia-noite houve um terremoto e as bases das celas cederam e as portas se abriram. E o carcereiro, vendo isso, correu para o local das celas, imaginando que os presos tivessem fugido, e ele então já se viu em, não palavras do texto, em maus lençóis, palavras nossas. E ele então quis acabar com a sua vida, com medo da punição que ele teria pela fuga dos presos. E quando ele diz que vai acabar com a vida, ele escuta a voz de Paulo, dizendo a ele: todos nós estamos aqui. Porque Paulo continuou pregando e os encarcerados não quiseram sair.
Todos eles ficaram porque diziam: precisamos agradecer a oportunidade de aprender, de ouvir aquilo que esse homem nos passa. E ninguém fugiu. E eles procuraram a Paulo e perguntaram a ele então: como faremos para nos renovar? Como seguir a esse que você pregou? E ali ele fez diversos discípulos cristãos. Daí entendemos por que ele dizer: regozijai-vos sempre. Porque para ele, qualquer situação era uma oportunidade de servir, de ser útil. Por mais adversa que fosse a situação, por mais confusa que fosse a situação, dizia: regozijai-vos sempre. Regozijar, alegrar. Alegrai-vos sempre. Sorrir sempre. Se as coisas estão ruins, chorar não vai resolvê-las. Sorrir não vai resolvê-las, mas vai resolver a pessoa. A pessoa se resolve consigo mesma. Regozijai-vos sempre. Apesar de adversidades, apesar de dificuldades, regozijai-vos sempre. E depois ele dizia: orai sem cessar. Mostrando-nos que a oração não é algo de momento, não é algo para um determinado fato. Porque a oração é o elemento que liga a criatura ao Criador. Como vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos. Quando lá se diz que orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. E diz lá que pela prece, pela oração, pode-se louvar, pedir e agradecer. Pedir, nós entendemos bem o que é. A maioria das nossas orações são mais ou menos nesse sentido, pelo menos fora da região de São Gotardo. Pedimos muito. Louvar também. Louvamos muito, bendizemos muito a Deus. Agradecer também. Fazemos muito quando as coisas são boas. Agradecemos em prece quando a definição de gratidão é dicionaresca, é do dicionário. Reconhecimento por algo bom. E aí fazemos essa prece. Mas quando ele diz, prece de agradecimento, quando ele diz, o apóstolo, orai sem cessar, é também para agradecer, mas por situações várias, não só pelas boas. Por que agradecer por quaisquer situações, mesmo não boas? Porque todas são oportunidade, ou oportunidades, para refazimento dos nossos conceitos existenciais, da nossa forma de enxergar as coisas, da nossa forma de entender o mundo, de entender o mecanismo da própria existência, da própria vida. Daí, então, ele trabalhar nesse versículo 18, dizendo de uma forma muito objetiva: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vejam, em tudo dai graças. O que é dar graças? Agradecer. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que venhamos a agradecer, é que agradeçamos por tudo. Ele diz em tudo. Em tudo o quê? Tudo é o quê? É tudo.
É como se nós agradecêssemos diuturnamente, todos os momentos. Se nós entendermos que o ato de respirar pode ser um ato de agradecimento, pela condição de ter o ar que nos mantém, corporalmente dizendo, vivos. E isso é feito segundo a segundo. Não é necessariamente uma verbalização dizendo agradeço, muito obrigado. Mas se nós entendermos que esse prana da vida, segundo a segundo, inspira, expira, inspira, expira, é o que nos mantém aqui, no corpo, na terra, se isso entendermos, estamos agradecendo em tudo. Se entendermos que não é só um mecanismo biológico. Então, por isso, Paulo usou a expressão em tudo, dai graças. Em tudo. Em quaisquer circunstâncias. É como se ele trouxesse para nós as dicotomias, os contrastes, os contrários. É como se ele trouxesse para que nós analisássemos alegria e tristeza. São dicotômicos, são contrários. Alegria, tristeza. É como se ele trouxesse a ideia de bom, ruim. Como se ele trouxesse a ideia dicotômica de ir, vir, ganhar, perder. E dissesse, tudo isso é bom. Perder é bom, ganhar é bom, alegrar é bom, entristecer é bom. Ele traz as dicotomias para um elemento só. Tudo é bom. Tudo nos propicia algo. Por isso, dar graças. Emmanuel, no capítulo 60 desse livro Pão Nosso, capítulo 100 desse livro Pão Nosso, ele diz, é bom o calor que transforma. É bom o frio que conserva. Veja, ele traz esse aspecto dicotômico do calor e frio, ele pega dois contrastes. Ele pega aquilo que aparentemente seria mutuamente excludente. Não tem como eu ter algo friamente quente, quentemente frio. Ou é frio ou é quente? É morno, morno é quente. É um estado, é quente. Então Emmanuel pega aquilo que aparentemente, se esse é bom, esse não pode ser. Dicotomia. Se isso é bom, isso não é. Esse é bom, esse não é. Então ele pega e diz, bom é o calor que transforma. Bom é o frio que conserva. Ou seja, ele diz, aquilo que aparentemente é contraste, na verdade é tudo bom, depende da circunstância. O calor que transforma, o cozimento, que transforma um elemento cru a cozido que nos permite a comer, que aquece um metal que permite-nos dobrá-lo, moldá-lo. Então, bom é o calor que transforma. E bom é o frio que conserva. No elemento o elemento frio, ou seja, a conservação de alimentos em climas frios. Aquilo que nós achamos que nos faz mal, ajuda a conservar, ajuda a manter, ajuda a prolongar. E quantas vezes, no calor, nós queremos o frio, e no frio, nós queremos o calor. Clamamos pelo calor no alto inverno, que aliás já faz tempo que a gente não vê esse alto inverno. Já faz tempo que eu converso e não sai aquele vaporzinho, do tipo aqui de São Gotardo, que muitas vezes suspendiu as aulas no período da manhã, porque fazia muito frio.
Então não podíamos ir à aula. E aí ligávamos para a casa do amigo e falavam assim, vamos jogar futebol. Era frio só para ir à aula. Mas para jogar um futebol não tinha problema. Então a gente juntava a turma e ia jogar um futebolzinho na rua. Vejam, naquele momento do frio, o que mais nós queremos? O calor. Aí chega no verão, aquele calor assim, difícil, e nós ficamos imaginando o frio, querendo poder dormir enrolado num bom edredom. E quando estamos no frio, queremos algo que nos suavize. Ou seja, se nós entendêssemos que o frio e o calor são bons, nós agradeceríamos pelo frio, porque saberíamos que sentiríamos falta dele quando chegasse o calor. Mas a gente não agradece porque achamos que incomoda. E é interessante, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, o item 24, é o capítulo que fala bem-aventurados os aflitos. Tem o título de A Infelicidade Real. Está colocado lá, a infelicidade real. E nesse texto, a infelicidade real, tem uma frase que diz assim, que a infelicidade não está nas coisas, mas nas consequências que as coisas geram. Ou seja, a infelicidade está na impressão que eu tenho das coisas, e não nas coisas em si. Interessante a forma que esse espírito desenvolve o raciocínio. Dizendo que muitas vezes aquilo que inicia-se como ruim tem consequências boas. Ele diz lá, uma tempestade que destrói muito também limpa a atmosfera e retira os miasmas que intoxicam e podem até matar. O ato, a coisa em si não é boa, mas a consequência é boa. Então ele diz que muitas vezes nós achamos que o que é infelicidade pode não ser. E o que achamos que é felicidade pode não ser em termos de consequências. Ele diz a felicidade é a paixão, na visão que muitas vezes se tem. Ele diz na visão terrena, a paixão, a riqueza, o poder. Mas as consequências disso infelicitam as pessoas. Então, esse Espírito traz para refletirmos sobre essa questão de entender a infelicidade, não como coisa, mas tentar entender a consequência que aquela coisa pode gerar. Aí nós passamos a agradecer pela própria coisa. A gente passa a agradecer. E aquele que observa diz, é doido. Como agradece por algo que é ruim? Mas porque não divisou as consequências. Se eu então entender o quanto eu quererei o frio no verão, eu passo a dizer que bom que o frio está no inverno e eu nele estou, porque eu sei que vou sentir falta dele. O conceito, a forma de enxergar as coisas começa a mudar. Por isso, então, o apóstolo Paulo escreve, em tudo, dai graças, em tudo. É como se dissesse, olha por outro ângulo. Observa de outra forma, que talvez a coisa em si seja diferente, quando você observar as consequências que ela pode te gerar. Então, dai graças em tudo. Bom é o calor que transforma, bom é o frio que conserva. Veja o jogo de palavras de Emmanuel nesse capítulo 100 do livro Pão Nosso. E Paulo, aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai dizer, aprendi a contentar-me com o que tenho. Aos Tessalonicenses ele diz,
em tudo dai graças. Aos Filipenses, ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em penúria, mas sei também viver em abundância. Aprendi a contentar-me com o que tenho. O que ele quer dizer com isso? Aprendi. Quando dizemos aprendi, significa que foi fruto de um processo. Ninguém aprende no estalar de dedos. Quando aprendemos algo é porque passamos por um processo de conhecer o algo, refletir sobre o algo, entender o algo. E aí sim, aprendemos sobre ele. Então, quando ele diz aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou aprendi a contentar-me com o que tenho, ele quis dizer que isso não foi de uma hora para outra. Que ele aprendeu, ou seja, ele passou por um processo. Como nós todos passamos por esses processos. Ainda não aprendemos a enxergar além do fato. Ainda não aprendemos a buscar consequências, a prever consequências dos atos. E aí então não conseguimos dar graças em tudo. Porque eu não consegui ver o todo, eu só vi a parte, só o fato. Então não dá para dizer aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós estamos mais para aquela música, para aquela letra de música que a Pitty cantava, isso tem muitos anos, eu era criança, isso deve ter uns 20 anos, eu era menino. Ela dizia assim, eu quero sempre mais, preciso sempre mais de ti. Esse tipo de sentimento não consegue dar graças por tudo. Porque se espera algo de alguém e esse alguém não der, vai surgir o quê? A mágoa. Então, como dar graças em tudo? Como agradecer por coisas ruins? As coisas só são ruins se nós não entendermos como crescer com elas. Ou crescer a partir delas, melhor dizendo. As coisas só são ruins e não dá para dizer obrigado pelo ruim, porque nós não entendemos que aquilo nada mais é do que um degrau para o nosso crescimento. Achamos as coisas ruins e não agradecemos por elas, porque ainda não entendemos que tudo que nos acontece é consequência de algo que nós já fizemos. E quando eu entendo de forma diferente, quando as coisas estão ruins, eu me sinto vítima. Mas quando eu percebo que se está ruim é porque o que eu estou fazendo está gerando ruim, ou seja, é consequência de atos e escolhas, aí sim, aquilo passa a ser um aprendizado. Para dizer, olha, se está desse jeito, ruim, é porque o que você está fazendo, a escolha que você está fazendo, não é boa. Mude a escolha, mude a atitude, que vai mudar a consequência. O ruim fica bom. É um direcionador. Quando eu vejo o fato, eu busco a causa. E se o fato é ruim, a causa não pode ser boa. Porque não gera coisa ruim aquilo que tem o nascedouro bom. Então, por isso, aprendi a contentar-me com o que tenho, Paulo dizendo, nessa carta aos Filipenses. Ele foi aprendendo isso. Um aprendizado de perseguidor a pregador. Pensemos nessa situação paulina, que saiu para prender, pediu a carta de prisão para ir a Damasco, para prender os cristãos. No caminho tem um encontro sui generis, um encontro único com o Cristo, que lhe faz, literalmente, não é força de expressão,
cair do cavalo. Paulo, de fato, caiu do cavalo. Ele estava sobre o animal e ali caiu da cavalgadura. E quando cai no meio de um vendaval e poeira, ele percebe um vulto e escuta a voz dizendo: Saulo, porque ainda usava o nome Saulo, o seu nome é hebreu. Saulo, por que me persegues? Porque Saulo, ele se chamava Saulo Paulo de Tarso. Saulo, o nome hebreu, Saul. Paulo, o nome romano. Porque ele era de Tarso, da cidade de Tarso. O sobrenome era a sua cidade. E Tarso era uma possessão romana. E quem lá nascia tinha as duas cidadanias. A cidadania judia e a cidadania romana. Então ele usava os dois nomes. Saulo, Paulo de Tarso. Mas era Saulo porque ele estava buscando o sinédrio. Era Saulo porque ele estava buscando ser um doutor da lei. E era Saulo que saiu para perseguir. E quando ele cai e percebe esse vulto, ouve a voz, ele vai dizer, a voz diz a ele: Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? E a voz lhe diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Porque ele perseguia os cristãos. Aquele a quem tu persegues. E ali, imediatamente, Saulo, com as suas gotas de Paulo, ele então diz: que queres tu que eu faça? Imediatamente. Ele não parou e pensou assim: foi mal. Não, ele não pensou assim. Não foi isso que chegou. Ou na forma nossa aqui, de juventude, há pouco tempo, nu. Porque quando era demais, era assim, nu. Não é qualquer nu, é nu. Não, porque nós diríamos isso. Foi. Né? Como é que vão fazer agora? Estou perseguindo o homem existe. Eu diria: desculpa aí, foi mal. Mas não. Saulo imediatamente responde: que queres tu que eu faça? Veja. A forma de interpretar o fato. Se eu estou perseguindo essas pessoas e dizendo que elas seguiam a quem não existia, e quem não existia, existia, e falou comigo depois que tinha morrido, espera aí. Ele já enxergou o outro fato. Eu trabalho para ele. Vou trabalhar para ele. Para que trabalhar para esses outros? Que têm fim, que têm interesses pessoais. Esse não tem. E ali ele enxerga o outro lado. E diz então: que queres tu que eu faça? Ele não disse assim: não, eu não mereço fazer nada, eu sou um perseguidor, você é punido. Ele entendeu: tá bom, eu não sabia, até aqui eu estava fazendo assim, achava que era o certo. Mas estou percebendo que esse certo não é certo. Esse certo é errado. Não é conveniente. Então ali, aquele quase que doutor da lei, coloca-se na condição de aprendiz. E vai perguntar: que queres tu que eu faça? Ou seja, não sei mais nada. Estou aqui. Ele usou aquela questão muito clara que as mães educadamente falavam conosco: faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Pronto. E ele então entendeu isso. O que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Que é o que ele depois passou a chamar de escravo da lei, das obras da lei. Mas aí é outro assunto. É outra carta. Então vejam, e ali ele vai e muda todo o seu conceito de vida. E o interessante é porque antes que isso ocorresse, e aí já não está no Atos dos Apóstolos, já vamos ao livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico,
em que, naquele momento de apedrejamento a Estevão, a Gesiel, e que Abigail o encontra e o reconhece como seu irmão, Abigail, noiva de Saulo, e Gesiel, observando ela junto com Saulo, percebeu o envolvimento amoroso dos dois, e ele, percebendo que Saulo era o responsável, em parte, pela sua lapidação, pelo seu apedrejamento, ele então chama Abigail e diz para ela: não condene teu noivo, pois ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Estevão conseguia enxergar além do fato. Estevão conseguiu enxergar depois da esquina. Estevão conseguiu mudar o olhar. E, em vez de olhar aquele homem que segurava as vestes dos lapidadores, ele olhou aquele homem que seria o pregador da mensagem do Cristo. Porque ele percebeu a energia e a força que estava naquele homem, mas que estava sem saber a quem seguir. Por isso, quando ele encontra ali Jesus, ele diz: que queres tu que eu faça? E a passagem segue até a cidade de Damasco. Diz o texto que estava Ananias, um dos discípulos do Cristo, Ananias dormindo. O texto não escreve que ele estava dormindo. A gente deduz que estava por uma questão óbvia. Porque diz o texto: estando então Ananias, chega-lhe Jesus, aparecendo-lhe em sonho. Então ele estava dormindo. Porque não era um sonhador. Estava sonhando. Então vejam, em sonho dizendo: Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, na hora. Eu fico pensando no meu caso. Imagina se um domingo, 5 horas da manhã, garoando, esse friozinho. Se bem que nesse friozinho não garoa, que é seco o nosso inverno, mas imaginemos. E aí chega Jesus e fala assim em sonho: Simão, agora não. 5 horas, me ajuda aí, né? Mas não, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ótimo, mostrou um perfil em Ananias de prontidão, de disponibilidade, de vontade. Tá, o tá não está no texto. E aí Jesus diz a ele: vá à casa de Judas, na rua direita, lá está quem precisa do teu concurso. Ananias escuta e diz assim para Jesus: Senhor, quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Em outras palavras, o senhor não está entendendo. O senhor está pedindo para eu ir ajudar um cara que veio me prender. Ou seja, Ananias não conseguiu enxergar o outro lado. Ananias, embora disposto, embora prestativo, prontidão plena, não enxergava além da coisa, além do fato. Mas quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Aí Jesus vira-se para ele e diz: eu sei. O eu sei já bastava, né? Foi quieta. Eu sei. E aí Jesus acrescenta, mostrando o outro lado. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras, Ananias, faz o que eu estou mandando e não faça juízo de valor. Deixa que eu mesmo mostre para ele que a coisa não vai ser fácil. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ótimo. Depois, Paulo vai escrever dizendo: temos esse tesouro, o evangelho, temos esse tesouro em vasos de barro. Veja, Jesus disse: ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho.
E aí Paulo diz, sim, eu sou o vaso, vaso de barro. Veja, temos esse tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ou seja, vanglória nenhuma para mim. O que eu estou falando é o que está nos evangelhos. Esse é o tesouro. E eu sou só um vaso de barro, que posso quebrar a qualquer hora. Então, a excelência do poder é de Deus e não dos homens. Paulo enxergava tudo isso, porque tudo isso foi um aprendizado. Para que ele pudesse, ao ser decapitado, no engendramento perfeito, no sentido de má intenção do imperador Nero, que para deleite próprio incendeia a cidade, para pintura, e depois vendo o problema que ele criou, ele diz que foram os cristãos que incendiaram. E Saulo, como uma das referências, em Roma, ele então vai preso. E lá preso, ele escreve cartas e mais cartas, atende pessoas e mais pessoas, porque ele agradecia, sou cidadão romano. Porque quando Nero foi julgá-lo como judeu, era só condenar à morte. Mas, aliás, quando o pontífice em Jerusalém foi julgá-lo, como judeu, era só condená-lo à morte. Ele disse, eu sou cidadão romano. Exijo que seja julgado em Roma. Era direito dele. Agradeço por ser romano. Veja. Porque é a forma, que dizia ele, é a forma que eu tenho de ir a Roma pregar, porque de outra forma eu não prego. É me levando preso. E assim ele foi, pregou, e depois ele vai ser decapitado, no caso lá, degolado. E quando ele vai para a degola, na condenação, ele então diz, combati o bom combate. Guardei a minha fé. Sou vencedor. Veja, sou vencedor. Degolado. Sou vencedor. Isso foi então o aprendizado. Daí ele aprendeu com todo esse processo e pôde depois escrever, aprendi a contentar-me com o que tenho. É preciso então que entendamos que viver é um processo de aprendizagem. Estar na vida, na matéria propriamente dita, é um processo de aprendizagem. E se nós formos lendo os acontecimentos nesses processos e percebendo que tudo nos faz crescer, como o apóstolo mesmo disse, aquilo que não me aniquila me fortalece, e nada nos aniquila, porque somos imortais, então tudo que nos acontece nos fortalece. Porque nos dá a experiência e a segurança para seguir. Apesar de um monte de coisas. E é isso então, o cerne da expressão aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele dizendo, sei viver em penúria e sei viver em abundância. Ou seja, na abundância ele tem o equilíbrio, na penúria ele tem o equilíbrio. Ou seja, tudo é bom se nós fizermos a leitura do fato e interpretarmos as consequências. Ou seja, enxergar de um outro lado, ou por um outro ângulo, melhor dizendo. Mas a frase de Paulo não é somente em tudo dai graças. Ele continua a frase dizendo, porque essa ou esta é a vontade de Deus. Ou seja, em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus. E aí vamos entender o que significa essa expressão, vontade de Deus. Por que Deus quer que agradeçamos sempre? Por que Deus quer que, em tudo,
venhamos a dar graças. Isso nos leva à questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que inaugura o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que tem por título As Leis Morais. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros, 4, digamos, subdivisões, que não são capítulos, porque cada livro tem os seus capítulos. Então ele tem lá, livro primeiro, das causas primeiras, da origem. Livro segundo, do mundo espiritual, o mundo espírita. Livro terceiro, das leis morais. Livro quarto, das consolações, das penas e consolações. E lá no livro terceiro, que fala das leis morais, que aí Kardec, somente para fins didáticos, ele propõe uma subdivisão dessas leis morais em 10 leis, pura e simples, para fins didáticos. Nada como absoluto, podemos ter N outras, mas ele traz para fins didáticos, colocando, por exemplo, a lei de adoração como uma lei moral, a lei do trabalho como uma lei moral, a lei de sociedade como uma lei moral, a lei da reprodução como lei moral, a lei da destruição como lei moral, a lei de liberdade como lei moral, a lei do progresso como lei moral, a lei de justiça, amor e caridade como lei moral. Mas ele inaugura esse livro terceiro das leis morais, com uma pergunta, que é a de número 614. Já está acabando, para a felicidade de vocês. Aí sim vocês darão graças. Acabou, graças. Mas vejam, ele pergunta nessa questão 614, o que se entende por lei natural? E aí, a resposta nos leva a pensar. Ele vai dizer, a resposta vai ser, é a lei de Deus. É interessante essa pergunta, lei natural, porque quando se fala em lei natural, está se falando, vem ao pensamento as leis físicas, naquele período que nós chamamos de fisiocracismo, ou seja, o governo pela lei as leis da natureza, as leis da física. Mas ele está abrindo as leis morais. Então ele põe no mesmo rol das leis físicas as leis morais como sendo também da natureza, como sendo naturais. Então quando ele pergunta o que se entende por lei natural, inaugurando as leis morais, ele inclui como lei natural as leis morais. E aí a resposta dos Espíritos diz, é a lei de Deus, criada por Ele. Veja, é a lei de Deus. Então as leis físicas são de Deus, as leis morais são de Deus. É a lei de Deus, criada por Ele, para a felicidade do homem. Veja, qual foi a finalidade da criação das leis morais, das leis naturais? Criada por Deus para a felicidade do homem. O homem no sentido humanidade, para a felicidade do homem. Ela, a lei, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam, a vontade de Deus está expressa onde? Na lei natural. Esse mecanicismo, lei de Deus, vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é o objetivo dessa vontade de Deus? A felicidade do homem. Veja. Criada por Deus para a felicidade do homem. Então, qual é o objetivo, então, de todas as leis naturais? A nossa felicidade. Qual é, então, a vontade de Deus? A nossa felicidade. Mas a resposta segue dizendo, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. Então há um indicador nessa lei natural. Isso é conveniente que eu faça? Isso não é conveniente que eu faça? Isso que eu vou fazer vai ser útil? Isso que eu vou fazer não será útil? E o sensor disso, o elemento que vai ser o sensor
não o Sansor, mas também Sansor, é o que está na questão 625, quando se pergunta onde está, 621, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E eles respondem, na consciência. Então, qual é o sensor que vai indicar, estou caminhando corretamente, não corretamente? Qual é o sensor que vai dizer, olha, você está desviando do que deve fazer, do que não deve fazer? A consciência. E eles acrescentam na resposta da 614, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja que interessante, a felicidade é a lei. Se ela é vontade de Deus, ela impera, óbvio. Então, por que nós não somos felizes? Então, estamos mais fortes do que Deus, que quer a felicidade, e eu insisto, e ela não vai acontecer. Não, ela vai acontecer. Porque o que foi colocado na resposta foi, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Aí precisamos meditar, ou analisar a palavra infeliz. Ela é uma palavra prefixal. Ela tem um prefixo. Infeliz. O prefixo in. O que significa o prefixo in? Negação. Em outras palavras, e o homem nega a felicidade quando se afasta da lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando eu me afasto da minha consciência, eu me torno infeliz. Ou seja, eu nego a felicidade e ela continua existindo. Mesmo negando-a, eu continuo sendo feliz, porque isso é a essência da lei. Mas eu nego essa felicidade. E aí eu então não consigo regozijar-me sempre. Eu não consigo dar graças por tudo. Porque a vontade de Deus é a felicidade. E eu insisto em não querê-la. Vejam. E lá na questão 615, a seguinte, pergunta-se, a lei de Deus é imutável, ou melhor, é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, quanto o próprio Criador. Então, se a lei é eterna, a felicidade é eterna. E se a lei é imutável, nunca desaparece a felicidade. Porque se ela desaparecer, houve mutabilidade na lei. E a lei de Deus é imutável. Porque se ela for mutável, não terá estabilidade divina. Ora é de um jeito, ora de outro. Imaginemos no nosso mundo material, que nós chamamos de segurança jurídica. Se hoje tem uma lei, amanhã mudam, depois da manhã mudam, depois da manhã mudam, que segurança jurídica eu tenho? Se eu faço uma coisa que hoje é certa, amanhã ela vira errada, eu vou ser punido porque amanhã ela virou errado. E onde fica o chamado ato jurídico perfeito? Então, se na lei humana nós buscamos a estabilidade, por que não? A lei de Deus, ela seria instável? Não. Então ela é estável, ela é imutável. Então a felicidade é imutável. Como a me dizer, eu sou feliz, só que eu estou triste. Mas eu não deixei de ser feliz por isso. Eu sou feliz e estou alegre. Vejam. Por quê? Porque alegria e tristeza são estados dicotômicos. Elas não acontecem ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar alegremente triste, tristemente alegre. Ou eu estou alegre, ou eu estou triste. Com todo respeito ao Fagner, quando ele diz não sou alegre nem sou triste, sou poeta, né? Não tem como não ser alegre e não ser triste. Você está alegre ou está triste, não tem um meio termo para isso. Mas isso não contrapõe a felicidade.
Felicidade não tem contraposição, ela não tem contrário. Tristeza tem contrário, alegria. Alegria tem contrário, tristeza. Por que a alegria acaba? Porque tem tristeza para substituir. Por que a tristeza acaba? Porque tem alegria para substituir. E por que a felicidade não acaba? Porque não tem outro elemento para substituí-la. Porque ela não tem contrário. Tristeza não é contrário de felicidade, tristeza é contrário de alegria. E quando usamos o mesmo raciocínio para a imortalidade, nós vamos dizer que a vida não acaba. Qual o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Substantivo nascimento, substantivo morte. Nascer, contrário? Morrer. Morrer, contrário? Nascer. Contrário de morrer não é viver. Contrário de morrer é nascer. Nasço, morro. Morro, renasço. Não é isso que está lá no dolmen do corpo de Allan Kardec? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, morte é contrário de nascimento. E se vida não tem contrário, quando ela acaba? Nunca. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Se vida não acaba e felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz, mesmo estando triste. Essa é a vontade de Deus. Essa é a segunda parte da frase de Paulo. Vontade de Deus. Então, segue a frase dizendo: não extingais o Espírito. Não tem como extinguir o Espírito. E lá está com E maiúsculo no texto. Ou seja, não tem como nos extinguir. Nós somos imortais. E aí esse capítulo 5, esse item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que vai mostrar a ideia então que a felicidade, essa infelicidade que nós achamos na coisa e que na consequência não é, só é entendida quando os olhos se abrem para a imortalidade. Quando com olhos de imortalidade nós entendemos todos os reveses da mortalidade, e aí podemos agradecer por tudo que estiver acontecendo. Regozijai-vos sempre. É isso que está lá nessa questão 614. Que muitas vezes lemos num correr de olhos e não percebemos todos os detalhes contidos em 3 linhas de uma resposta a uma pergunta fundamental: o que se entende por lei natural? A concisão da resposta justamente para que pudéssemos desdobrar a profundidade de cada palavra. E é isso então que nós podemos reler esse conceito paulino: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não extingais o Espírito. Isso é gratidão, fruto do entendimento do que é de fato viver, de quem de fato nós somos. E não há porquê então deixar de agradecer por tudo. E aí é o exercício nosso. E não sabemos divisar, e aí com certeza amanhã saberemos divisar, porque hoje eu falando de gratidão nada mais sou do que um João Batista, que não sou digno sequer de desatar as sandálias do Jorge Elahá, da Ana Teresa e do Pedersoli e do Aloísio. E o Pedersoli e a Ana Teresa falarão de gratidão. 2 psicólogos
muito capacitados. Então, eles falaram muito mais profundamente do que eu estou falando. Isso aqui é só introdução, só ensaio. Porque eles vão conseguir dizer, de fato, as consequências da gratidão. Que eu poderia talvez dizer rapidamente, por falta de capacidade de ir mais do que isso. Que uma das consequências da gratidão é abrir nossos olhos para enxergar o bom da vida. Porque nós temos muitos olhos abertos, mais do que só os dois, para as coisas ruins. Mas a gratidão nos permite abrir os olhos para essas coisas boas da vida e enxergá-las, e trazê-las, e valorizá-las, e tê-las como sendo algo muito melhor do que a lamúria, do que a lamentação. Se nós fizermos uma revista da nossa vida material, só até o berço, no meu caso vai demorar eu chegar ao berço, mas nós vamos perceber que temos muito mais momentos de coisas boas do que de coisas ruins. Se colocarmos numa medição quantitativa, as coisas boas da nossa vida são em número muito maior do que as coisas ruins. Mas em vez de colocarmos numa forma quantitativa, nós colocamos numa forma qualitativa e damos mais valor às coisas ruins do que às coisas boas. E sempre temos um mas, um porém, um contudo, no entanto, entretanto, todavia, ou seja, sempre temos uma conjunção adversativa quando falamos de coisas boas. Ah, não, minha vida foi ótima, mas aí eu trago qualitativamente, porque quantitativamente é muito menor, mas trago qualitativamente maior os reveses. E fica sempre esse senão. Um senãozinho. Que não me deixa entender, então, o bom da vida. Então, a gratidão permite-me abrir-me, a mim e os meus olhos, para o bom da vida. E aí eu passo, então, a dar força qualitativa ao que quantitativamente já é muito. Momentos de coisas boas. Podemos dizer que também a gratidão nos permite afastar de nós os nossos próprios sentimentos negativos. Também. Porque se exercitamos a gratidão dentro da ideia paulina, dai graça, por tudo dai graças, nós tiraremos os pensamentos negativos, os sentimentos negativos. Quantos nós temos? Lógico, esse nós é força de expressão, é fora dessa região aqui que estamos. Quantos pensamentos negativos? Sentimentos negativos? Quantos não vai dar certo? Ou quantos não falei que não dava certo? Veja, então a gratidão, ela permite-nos desenvolver essas características. E desenvolvendo essas características, pela gratidão, nós podemos então espalhar melhores energias. Aqui foi dito na leitura do Wagner, que somos espíritos, e por decorrência somos, disse ele, e bem disse, energias. Então, pela gratidão, nós exalamos melhores energias. E mais um rol de outras situações que eu não consegui divisar, mas que amanhã com certeza eles divisarão. Das vantagens da gratidão. E encerrando, a gente usa o verbo no gerúndio, né? Encerrando. O que é o gerúndio? É um eterno presente, que nunca acaba. Então eu falo encerrando, e não acaba. Então, encerrarei
com a leitura do capítulo 100, de onde eu tirei aquela frase. Bom é o calor que transforma, bom é o frio que conserva. Mas Emmanuel vai dizer, analisando justamente essa frase do apóstolo Paulo, ele dá o título ao capítulo 100, rendamos graças. E lá ele analisa essa frase que nós dissemos, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele vai dizer, a pedra segura, o espinho previne. Veja que interessante a lógica emanuelina. A pedra que pode ser para tropeço, que pode machucar. Não, a pedra segura, ela segura algo. O espinho previne porque um toque no espinho eu já deixo de mexer, porque se eu continuar vou me machucar muito. Então veja como ele vai enxergando o outro lado das coisas. E diz, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor por todas essas bênçãos que nos concede. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Veja como ele traz todas as dicotomias. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Veja, o celeiro da graça em que nos encontramos. A vida. O estar encarnado é uma bênção. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém está aqui na terra para ser punido. Ninguém está aqui encarnado para sofrer. Reencarnação não é punição. Reencarnação é oportunidade de refazimento para nós crescermos. Que é o que está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta onde se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação. E os Espíritos responderam, na justiça de Deus. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Ou seja, estar aqui é para continuar. Dentro daquela música muito bem cantada por Simone, começar de novo. Estamos aqui a cada encarnação para começar de novo, de onde nós paramos. Com as consequências de tudo que fizemos. Começar de novo. Em uma palavra, recomeçar. Então é isso que Emmanuel está dizendo quando ele diz, roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Ou seja, o quão importante e belo é o momento presente. É esse momento que nós estamos nele. Ele continua, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde, na verdade, só existe o favor divino. Aquilo que chamamos de obstáculo é porque na nossa cegueira nós não distinguimos o caminho. E aquele obstáculo é para dizer, esse não é o caminho. Redirecione. Mas na nossa cegueira do imediatismo das coisas, nós não percebemos e não agradecemos pelo obstáculo. Não somos franciscanos para poder dizer irmã dor, irmã sofrimento, irmã dificuldade, irmão problema, porque assim Francisco de Assis entendia. Era tudo uma oportunidade. E segue. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre
preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os nossos próprios destinos. Então, quando anunciamos um desejo, temos que nos preparar para as lições que esse desejo vai nos passar. Porque os propósitos são superiores e não nossos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Veja que coisa belíssima. Nem sempre aquilo que eu peço do jeito que eu gostaria é o que vem, mas o resultado será o que eu gostaria. Será o que eu quero. A minha esposa, a Leia, quer dizer, só pode ser ela, né? Melhor se eu dissesse a Leia, minha esposa, né? Porque tem várias Leias, uma delas é minha esposa. Agora falar, a minha esposa, a Leia, não tem outra, só tem ela. Ela sempre dizia assim, ela sempre fala para mim, Pedro, cuidado, me chama por Pedro, não só ela, meus sobrinhos todos, Pedro. Os mais próximos sempre me chamam por Pedro. É o meu lado assim, mais travesso, né? Então é Pedro. Ela diz assim, Pedro, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele dá, do jeito dele. Me dá paciência, ótimo, um monte de momentos para eu exercitar a paciência. Porque a paciência não me dá, eu já tenho que ter. Mas desenvolver, melhor dizendo, e para desenvolver, só em situações que possam me exercitar. Então ela falava, olha, Ele dá tudo que você pedir, do jeito dele. Então não vou pedir nada. Mas Jesus disse, meu Pai já sabe tudo o que precisais, antes mesmo de vos pedir. Então não adianta, vai vir. Porque Ele sabe que nós precisamos. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável, essa ajuda celeste. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes braçadas. Ou seja, esforço. E ele encerra, rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo. Veja, por todas as experiências, tudo é experiência. Do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que precisão que Emmanuel tem para análise. Agradecer por tudo. E esse efeito propagador do sentimento da gratidão vai, e cada vez mais envolvendo pessoas. No livro A Arte da Felicidade, eu disse que era terminando, era gerúndio. No livro A Arte da Felicidade, o autor, que não é escrito por Dalai Lama, é um escritor que narra os fatos, narra que Dalai Lama, em uma das suas conferências em New York, ele estava hospedado no hotel, então ele descia pelo elevador, passava pelo salão, pelo saguão, para ir até o centro de convenções, o salão de convenções. Então ele fazia esse trajeto. E um dia, ele ficou a semana toda. Então, no primeiro dia que ele desceu, estava indo para o salão da conferência, abriu o elevador e tinha uma senhora fazendo a limpeza do chão, limpando o chão. E ele então, vendo o trabalho que ela desenvolvia, ele parou e fez vênia a ela e a agradeceu pelo que ela estava fazendo. Então ele agradeceu com vênia e foi para a convenção. No segundo dia, pela manhã, ele desceu do elevador, tinham 2 faxineiras. Ele então agradeceu as 2 com a vênia e seguiu para a convenção. No último dia da convenção, diz que tinha um séquito, né, uma fileira de faxineiras, para ele poder agradecer. O efeito propagador da gratidão. Apenas o obrigado pelo que foi feito, porque para mim foi importante. Obrigado. E a pessoa contou, e a outra voltou, falou, opa, deixa eu receber esse obrigado. E depois tinha uma fileira para receber o obrigado. Gratidão. Efeito propagador que nós talvez não conseguimos divisar.
exercitemo-la. E nessa forma, então, eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir, minha gratidão pela cordialidade de acompanhar e ficar até aqui agora como heróis da resistência, e na gratidão mineira, sangotardense, Deus lhes pague. Muito obrigado.